Eu lhes convido hoje a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 3. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 3 em adiante. Vamos orar ao Rei dos Reis e pedir ao Senhor orientação. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, há uma geração aqui, há uma noiva, há a menina dos teus olhos que estão esperando o pão e a água do Senhor. Senhor, sacia a sede e a fome dessa vida que humildemente se aproxima diante de Ti para se lhe receber. Senhor Deus, conduz esse rebanho em pastos verdejantes. Espírito Santo, que não falte as suas águas, para que nesse bebedouro haja-se fartura, para que a vida entre naqueles que hoje nos assistem e alcance todos os familiares aqui representados. Eu lhe agradeço, Rei dos Reis, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 3. Livro de Samuel. Que livro excepcional. Como nos extraímos dessa história, dos acontecimentos de Davi, pérolas. E não será diferente para o dia de hoje. Diz a palavra do Senhor. De lá Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que o Senhor fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe. E lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade, disse a Davi: não fique na fortaleza, vai para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Bom, nós vamos trabalhar sobre esse versículo hoje à noite. Vamos lá. A semana passada, na continuidade do que nós estamos estudando, nós estudamos a famosa parte quando Deus decide atrair aqueles que recusam aderir ao sistema de Saul, que representa o sistema de Saul, o sistema do diabo, o sistema do mundo, cuja a influência do mundo. E todos os que se opunham ao sistema de Saul fugiram de Saul para se encontrar na caverna de Adulão, cujo Davi era o chefe. Eu fiz uma pequena comparação à igreja dos fins dos tempos, que nós estamos num tempo onde o sistema do anticristo está realmente se fortalecendo a cada dia mais. Mas a noiva que é noiva se reconhecerá. Por enquanto, ela está na caverna de Adulão. Ela não é muito ouvida. Aliás, se não é ouvida, porque muitos acham muito radical. Eles se dizem: eu sou a noiva. Ou seja, ela se esconde. Sim, mas ela se esconde porque ela está se preparando para ser do rei, cujo eles escolheram. E a igreja escolhida por Jesus, pois certamente o Rei dos Reis, o Espírito Santo, irá o atrair até Jesus, até Davi.
na caverna de Adulão, que é uma representação, nos dias de hoje, como um lugar onde o Senhor trata, prepara a sua noiva em oculto. Mas um dia o Senhor a fará sair de Adulão para confrontar o sistema de Saul, para confrontar o anticristo. Assim diz a palavra. Tremendo, né, gente? Então, na semana passada, né, nós vimos que todos aqueles que não se encaixam no molde do reino de Saul, um reino corrompido, né, eram direcionados para se refugiarem na caverna. Isso. E, inclusive, no Salmo 50, versículo 5, olha que diz, o Senhor diz: ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E essa palavra está se cumprindo, porque a noiva está se ajuntando. Por isso que o papel da Online World Church, por mais que não seja uma igreja estrutural, pois todos terão oportunidade de reconhecer a voz do Senhor. Porque eu sou um profeta nessa geração, que hoje foi levantado por Deus para se endireitar e a se falar aquilo que vem do noivo, no poderoso nome de Jesus Cristo. Agora, logo depois desse acontecimento, a Bíblia diz que Davi, ele pediu refúgio. Presta atenção nisso. Davi, ele pediu refúgio para o rei de Moabe, a fim de proteger o seu pai e a sua mãe. Ele foi até o rei de Moabe, ele fala assim: rei de Moabe, olha só, eu estou sendo perseguido e eu preciso de uma ajuda. Vocês poderiam abrigar meu pai e minha mãe? E o rei de Moabe aceitou. E o pai e a mãe de Davi se refugiaram até lá. E Davi diz que eles ficam lá até que Deus fale comigo sobre as diretivas que Ele irá me dar. Ou seja, Ele colocou o pai e a mãe dele debaixo de um refúgio que era as asas, simbolicamente, do rei de Moabe. Mas ele, disse a palavra de Deus, ele foi até uma fortaleza. Davi foi até uma fortaleza para se abrigar. Tudo certo? Bom, primeiramente, o que chama minha atenção aqui é o fato que Davi, ele quis poupar, presta atenção. Davi, ele quis poupar seus pais e ele não os colocou onde ele estava, ou seja, numa fortaleza. Davi poupou os seus pais. Interessante, né, gente? Por que eu estou falando isso? Porque há momentos na vida, há momentos, amados, que certas pessoas que você ama, e principalmente, inclusive, irmãos em Cristo, para serem poupados, será necessário que eles estejam posicionados ou colocados num lugar que possam estar seguros, porque certamente eles não suportariam acompanhar Davi. Ou seja, nem todos, até mesmo aqueles que você ama, até mesmo aqueles que você respeita, podem lhe acompanhar. E podem suportar o jugo que o próprio Deus colocou sobre sua vida. Davi entendeu isso. Então, meu pai, minha mãe, eu vou colocar vocês lá. Por enquanto, durante um tempo indeterminado, mas eu vou ficar em outro lugar, numa fortaleza, para esperar
e me refugiar até ouvir a direção por parte de Deus. Há batalhas, meus queridos, que só cabe a Davi enfrentar. Eu vou repetir. Existem batalhas que só cabe Davi enfrentar. Não será nem o pai e nem a mãe de Davi. É ele. É ele. E não adianta envolver os pais, porque além de preocupá-los mais e mais, eles podem não suportar a pressão, meus amigos, que Satanás exerce no campo de batalha. Por que eu estou falando isso? Porque há pessoas nessa noite que envolvem pessoas que, em vez de poupá-los, eles estão procurando ajuda com pessoas que não são capazes de lhe orientar. Há pais que não poupam os seus filhos. Há esposos que não poupam as suas esposas. E há esposas que não poupam os seus esposos. E há filhos, escutem bem, meus amados, os filhos. Há filhos que não poupam os seus pais. Por quê? Porque em vez de protegê-los das dificuldades que Davi está passando, Davi os preocupa e os coloca na responsabilidade da sua própria batalha. Consegue me entender? Então, eu creio que muitos homens nessa noite poderiam poupar suas esposas. Poderia poupar suas esposas de responsabilidade que só cabe você mesmo enfrentar. Saul, ele queria matar Davi, certo? E se pegasse Davi, com certeza, certamente toda a sua linhagem seria ceifada. Porque isso que um adversário fazia, que quando um rei via uma ameaça, um rei mau, via uma ameaça dentro do seu reinado, não somente matava o homem, mas assim matava toda a família junto. Então, há homens que esperam que pessoas alheias ou familiares resolvam seus problemas. Porque quando vem a pressão de Saul, quando vem a tempestade, pois essas pessoas elas não assumem e sempre foram ensinados a pedir ajuda a quem não tem capacidade de lhe ajudar. O que o pai e a mãe de Davi poderiam acrescentar na perseguição de Davi? Me fala. Nada. Nada. Pois um homem sábio, ele poupa os que ele ama. E além disso, envolve na sua batalha quem é para envolver. Há pessoas que Deus designa para combater junto com Davi. E a prova é que antes de estudar esse trecho, no capítulo anterior, no capítulo 2 de 1 Samuel, nós estudamos o quê? Que na caverna de Adulão, o Senhor, ele trouxe um exército para Davi. Então, não coloca e não inclui pessoas que não são capacitadas para guerrear ao seu lado. Deixa os soldados guerrearem e deixa aqueles que ainda não estão preparados debaixo da cobertura de Moabe durante um tempo indeterminado, para que esses não venham aparecer em guerrear e em se preocupar
nenhum jugo que não lhes foi outorgado carregar ou tomar sobre eles. Um homem sábio, ele poupa os que ele ama. E além disso, envolve na sua batalha quem é para ser envolvido. Então, aprende isso, meus amados. Poupem os seus filhos de certas situações. Não se acovardem frente a situações de provações. Entendeu, pais? Não se acovardem, mas encara-las com fé. E digo mais, por mais que o rei de Moabe não serva ao Senhor, mas pastor Cris, é o rei de Moabe, ele não serve a Deus. Bom, por mais que o rei de Moabe não venha servir a Deus, pois eu lhe digo, Deus pode até usar essa mula para que temporariamente o rei de Moabe serve de escudo para proteger a casa de Davi. Uau! Isso é a soberania do Deus Altíssimo. Deus é soberano. Nem todos precisam ser envolvidos na batalha que Deus permite que vocês enfrentem. Então, saiba procurar os que são para poupar e não os leve para a fortaleza se é apenas você que deve estar lá. Consegue entender, meus amados? E diz a palavra do Senhor que Davi, ele se refugiou na fortaleza. Sim, meus amados, ele se refugiou na fortaleza. Porém, a palavra de Deus diz que, olha isso, que ele foi procurar direção do profeta Gade. Havia um profeta lá. Que Davi procurou. E esse profeta se chamava Gade. E a resposta do profeta, quando Davi foi até ele e lhe perguntou, lhe consultou, o que devo fazer? Olha o que ele diz. Ele disse, devo eu ficar na fortaleza? E o profeta respondeu, não fica na fortaleza. Vai para Judá. Isso foi a resposta do profeta Gade. Eu lhes faço uma pergunta nessa noite. Não seria um pouco frustrante ouvir direções por parte de um profeta cujo se esperava outra resposta? Eu vou repetir. Não seria um pouco frustrante ou contrariante ouvir direções por parte de um profeta cujo se esperava outra resposta? Por acaso, não seria óbvio escolher uma fortaleza para se proteger dos seus inimigos? Qual seria o lugar mais apropriado para se esconder de Saul, que queria matar Davi? Numa fortaleza, no natural, no óbvio. Qualquer pessoa, no natural, escolheria uma fortaleza, onde tem muros para proteger, onde tem um teto, onde tem defesa. Concorda comigo? E a fortaleza? Não seria o lugar escolhido por Davi para se refugiar? Pois aprende nessa noite com aquilo que eu vou lhe falar por parte do Senhor. Quando você consulta um profeta, que é profeta, nem sempre aquilo que você estima ser seguro é seguro.
Quando você consulta um profeta que é profeta, com a resposta que o profeta vai lhe dar, muitas das vezes você irá se surpreender e não será aquilo que você imaginava, porque ao seu parecer, aquilo que era seguro para Davi não é seguro para Deus. O que faz a sua segurança? Se refugiar na fortaleza que você mesmo criou e construiu no decorrer da sua vida? E ali você criou sua fortaleza e você ali disse, ali, Pastor Cristo, eu estou seguro. Se eu perder a fortaleza que eu construí, Pastor Cristo, ali me sinto inseguro. Bom, o que faz a sua segurança, Davi? O dinheiro? O ouro? A prata? Um namoro? Um emprego? Um título? Seus netos? Seus filhos? O que lhe dá segurança? Então, meus amados, preparem-se. Preparem-se para Deus lhe tirar aquilo que vocês acham ser a sua segurança. Porque se a sua segurança não está baseada naquilo que Deus lhe direciona a fazer, mesmo se ao seu parecer não é a solução mais segura, e outros que se dizem sábios diriam para você, você é louco, você vai nessa direção para ajudar, sendo que ali há uma fortaleza que já está colocada, já está construída. Para que você vai para ajudar, sendo que ali você está seguro? Pois eu vos digo que há fortalezas que, se tu és escolhido por Deus, Deus irá tirar daquilo que você acha ser sua segurança, sendo que não é um lugar seguro. Aquilo que é seguro para o homem não é seguro para Deus. E se Deus te disse, Davi, para você sair daquilo que acha ser seguro, sair da tua fortaleza e ir para ajudar, tu conseguiria fazer isso por fé? E honra aos profetas usados por Deus? Quantas vezes, meus amados, o Senhor tentou, por meio da sua palavra, lhe convencer a abandonar a sua fortaleza? Mas porque ali você se sente seguro e protegido, o que aconteceu? Você simplesmente se acomodou e sequer procuras saber o que o profeta Gade acha de tudo isso. Você sabe por quê? Porque tem medo de perder o que lhe traz segurança. Ali está a questão. Muitas pessoas não têm coragem de perguntar para Gade, o profeta de Deus, porque eles têm receio da resposta que Gade irá lhe dar. Por isso que muitos são oprimidos, inclusive hoje mesmo pelo próprio Saul, porque Saul sabe aonde encontrá-los. Aonde? Na sua fortaleza.
Porque antes de receber uma direção por parte de Deus, Davi achou que precisava se esconder e se refugiar na fortaleza. E mesmo que inúmeras vezes Gade foi usado para te dizer que deve sair da sua fortaleza para ir para ajudar, pois infelizmente muitas pessoas tampam seus ouvidos porque não querem ouvir o que deves ouvir. Mas saiba, meus amados, que quem é o mais prejudicado em tudo isso é Davi. Não é Gade, é o próprio Davi. Às vezes, meus queridos, a fortaleza, ela pode servir apenas por pouco tempo. Mas pode não servir mais a longo prazo. Quando um pai, eu vou dar um exemplo agora, quando um pai quer ensinar para seu filho a andar de bicicleta, né? O que ele faz? Ele coloca rodinhas laterais, entendeu? De ambos lados, para que o filho não caia nem para a direita e nem para a esquerda. Na verdade, o filho ele começa a sentir uma certa segurança, não é verdade? Porém, essa segurança, essas rodinhas laterais são colocadas pelo próprio pai por um período determinado e um curto período. Mas o pai que é pai, no momento determinado, após seu filho entender sobre o pedalar, o pai, o que ele vai fazer? Ele vai tirar as rodinhas laterais para que o filho confie sem as próprias rodinhas. Ou seja, o que trazia a segurança do filho era as rodinhas laterais. E há pessoas que têm medo do desconhecido. Pastor Cris, eu tenho medo de receber uma direção por parte de Gade que pode fazer com que eu saia da minha fortaleza. E eu vou para onde, Pastor Cris? Para ajudar? Sendo que eu estou seguro lá? Por acaso Deus levaria Davi num lugar para ser morto? Agora, é claro, você tem que ter a total convicção de procurar um profeta que realmente fez prova do seu ministério profético. Porque senão, receber uma profetada, quando alguém te diz de ir num lugar, de fazer algo que Deus não mandou, isso é fatal. Mas não é o caso de Davi, porque Davi tinha o Espírito Santo. E por ele ter o Espírito de Deus e ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, também era direcionado a se encontrar com profetas verdadeiros. Por isso que os que não têm o Espírito e não faz por merecer em buscar e pagar o preço de seguir a Jesus, são atraídos pelos falsos profetas. E os falsos profetas brincam em darem direções cujo é a morte por aqueles que procuram se escapar e encontrar direções divinas. Então, existem pessoas que têm medo do desconhecido porque têm medo de se arriscar numa área diferente. Sabia disso? Só que, se Gade disse vai, então vai. Se Gade disse vai, Davi, vai para ajudar, então vai, Davi. E deixa de se apegar naquilo que no passado achava ser a sua força, achava ser a sua fortaleza. Mas se Deus te direciona ir em tal direção, então não se preocupes. Será em Judá que encontrarás um lugar de descanso, um lugar seguro, um lugar cujo haverá outra fortaleza. Há pessoas, meus queridos,
que se refugiam em ministérios e religiões os seus muros, as suas fortalezas, parecem serem seguros, porque há anos que estão nessa fortaleza, que supostamente os protegem. Dizem eles, né? Mas escuta bem. Se essas pessoas que acham que estão seguras, mas não são aos olhos de Deus, desprezam a voz profética quando um profeta fala de você mudar de teto ministerial, então certamente você pode até ficar lá, mas sabe o que acontecerá? Saul te achará. Saul te achará e não há nada que poderá fazer para te defender, mesmo a fortaleza ser a mais fortificada. Porque o homem de Deus ouve a voz de Deus. Ele não tem medo da mudança. De uma mudança radical que possa romper com seus usos e costumes. Eu nasci assim. Eu fui ensinado assim desde a minha infância. Ouve os profetas. Se tu reconhece um profeta que fala contigo, se hoje teres oportunidade, porque eu te falo na qualidade de profeta de Deus, de ouvir a voz de Deus, então não despreze e não fica aonde tu acha que deves ficar, sendo que Deus, para teu bem, te mostra que é um lugar melhor, em Judá, em nome de Jesus. Quem andará pela fé? Quem? Quem terá a ousadia de andar pelo Espírito Santo de Deus? Aquele que não anda por vista, mas sim pelo próprio Espírito Santo. E bem-aventurados os que sabem a quem recorrer. Isso é a verdade. Os pais de Davi, eles não tinham condição de lhe guiar sobre assuntos espirituais. Então, por que ainda alguns procuram pessoas carnais para pedir conselho? Por que, meus queridos? Tomara que muitos nessa noite estão ouvindo aquilo que está queimando no seu coração. Não tenha medo de mudanças. Amém, Davi? Vamos continuar. No versículo 6, diz assim: Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Olha isso. Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo da tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. E ele lhe disse: ouçam, homem de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandante de 100? Consegue entender essa situação? Saul estava com uma inveja doentio, totalmente possuído por Satanás. Por quê? Porque Saul, ele estava com medo. Ele estava com medo de Davi. Medo de que Davi tomasse o seu lugar. Porque ele sabia que Davi era um ungido do Senhor. Então, o que Saul fez? Que seria uma figura como se fosse Satanás. O que ele fez? Ele chamou os seus comandantes, seus líderes. Ele falou assim: olha, vocês acham que Davi, ele vai lhe dar terras? Ele vai lhe dar vinha? Ou seja, ele vai lhe dar benefício? Ele vai lhe dar alguma coisa? Eu dou para vocês.
Mas você acha que se ele se torna rei sobre você e me destrona do meu assento de rei, você acha que ele vai lhe dar aquilo que eu posso lhe dar? Pois, meus amados, é exatamente esse discurso que muitos estão ouvindo de Satanás. Escreve aquilo que vou falar, porque é por medo de perder o seu posto de oficial do exército de Saul, por medo de perder sua posição de comandante de 1000 ou comandante de 100, Satanás, ele os convence que se mudar de exército, que se mudar de campo, de acampamento, Davi não irá suprir. Satanás, ele tenta trazer insegurança no coração daqueles que sabem que Davi é justo, que sabem que Jesus Cristo é justo e Jesus Cristo é fiel, daqueles que sabem que Jesus é o único caminho, para que eles duvidam sobre a fidelidade de Deus. Quantos são induzidos por Satanás? Porque têm medo de tomar um posicionamento e abandonar o exército de Saul. E Satanás sabe disso. E sabe o que ele diz para você? Você acha que Jesus vai lhe dar aquilo que eu lhe dou? Prazer, mulheres. Eu satisfaço o desejo do seu coração quando quer a impureza, eu te dou a impureza. O que Davi vai lhe dar? Terras? Vinha? Não será um discurso, não seria um discurso familiar, um discurso que não acontece no mundo espiritual para você justamente não tomar ainda uma posição de abandonar teu posto de comandante, de soldado, cujo ainda serve Satanás, porque ainda obedece aos seus comandos. E cata e aceita absolutamente tudo aquilo que ele está dando para você. E justamente essas pessoas que ainda não estão decididas, não se decidem porque têm medo de perder aquilo que Satanás está lhe dando, terras e vinhas. Olhem o que Saul disse à parte. Será que o filho de Jessé dará a todos vocês terra e vinhas? Por acaso, Satanás não dá terras e vinhas para os que obedecem à sua vontade? Olha o que Satanás me deu no passado. Satanás me deu tantas coisas, só uma condição de me prostituir, de revelar minha sensualidade para enganar a multidão, com uma condição de mentir, com uma condição de amar a luxúria, com uma condição, tem que ser dele. Mas no momento em que o Cris Duran decidiu perder as terras e a vinha que Saul tinha dado em troca de obediência ao rei das trevas, pois eu perdi. Porém, Davi não teria terras e vinhas para quem paga um preço para se tornar obediente a ele? Quem é o mais justo? Davi ou Saul? Quem é o mais justo? Quem é o fiel? Satanás ou Yeshua? Ali você diz, Pastor Cris, obviamente Jesus. Então por que muitos ainda estão vivendo, obedecendo ao exército das trevas?
porque tem medo de perder, porque se posicionaria de verdade, pois seriam perseguidos, porque não agradaria o rei das trevas. Quando uma pessoa se decide viver em santidade e abdicar e abandonar aquilo que precisa ser abandonado. Satanás não dá terra e vinho para os que obedecem à sua vontade? E para não perdê-los? Satanás não tentaria lhe fazer duvidar sobre a fidelidade de Deus? Pois eu vos digo nessa noite, meus amados, muitos ainda não saíram dos comandos de Satanás, mesmo inclusive sabendo que Jesus é bom e Jesus é santo. Sabes por quê? Porque para receber de Davi, tem que abandonar aquilo que Saul lhe deu. E ali, o comandante, ouvindo Satanás, ouvindo Saul, dizer, eu te dou ordem, eu te dou comando, obedece-me, e eu te dou vinho, eu te dou terra, e tu pode comandar sobre 100, e tu aqui pode comandar sobre 1000. Há muitas coisas que ainda te faz ficar e prevalecer aonde não é para você ficar, porque ainda duvidas do que Jesus pode lhe dar. Porque sabes que também para ter de Davi, para ter de Jesus, você vai ter que fazer prova. Porque Satanás te dá rapidamente. Basta você ser um ímpio, um ladrão, um mentiroso e fazer parte desse sistema cujo nega as Escrituras. Mas para receber terras e vinha por parte de Davi, tu tem que ser um nobre. Tu tem que fazer prova com o tempo da tua fidelidade e da tua devoção àquele cujo decidiste seguir na caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, Pastor Cris? Sim. Mas não, eu prefiro estar no palácio de Saul. Problema teu. Então fica no palácio de Saul. Mas saiba de uma coisa. Mais cedo, mais tarde, será Davi que vai tomar o seu lugar. Sim, mas estão na caverna de Adulão. Que glamour tem? É verdade. Não tem glamour. Mas Deus usa o improvável para torná-lo provável. Deus usa o insignificante para o tornar importante. Deus deixa a corda para o sistema de Saul progredir, se fortalecer, e ele vê isso e ele dá risada. E ele ri de todos aqueles que se armam com tanques de guerra e com aviões de caça, porque o dia de Armagedon acontecerá, e quando o Senhor virá com seu exército para se resgatar a sua noiva e o povo escolhido dele, pois ali todos serão varridos, e a última palavra virá daquele que veio do trono de Davi e se assentará em Jerusalém. Pois Saul, aparentemente, até o dia de hoje, é forte. E, aparentemente, a noiva está em caverna. Ela é humilde, ela é radical, ela se separa, ela tem um líder. Eles são poucos. Qual exército tu quer escolher? Eu te garanto que Saul pode te dar, Satanás pode te dar.
E é justamente a maior pedra de tropeço que muitos estão tendo e alegam dizer, foi Deus que me deu. A maior pedra de tropeço para muitos é Satanás lhe manter na prisão da sua própria concupiscência e da sua própria ganância. Então, Satanás dá terra e Satanás dá vinha. Se dá. Só que o que Saul não te diz é que vem Davi, porque sabe que Davi foi levantado por Deus e sabe que um dia Davi tomará seu lugar e matará a todos. Por quê? Porque muitos não tomam um posicionamento. Porque para receber de Davi, tem que abandonar aquilo que Saul lhe deu, meus amados. Mas ali está a causa, meus queridos, de muitos não entraram no reino de Deus. Porque são covardes e não têm coragem de perder seu emprego de comandante do exército das trevas para fugir e deixar o seu posto para se refugiar aonde Davi está. E mesmo sabendo que Davi é bom, eles permanecem fantoche de Saul, mesmo Saul sabendo que esses crentes são indecisos. Até quando, meus queridos, ouvirá o discurso de Satanás? Até quando? Quanto tempo ainda decidirás prevalecer num reino que será destruído em breve? O que tu quer, soldado? Tu quer quem? Quem decides estar? Terras e vinho? É isso que você quer? Pois saiba que Saul não te negará o que desejas ter, somente para não te perder. Mas, se tu quer reinar junto com Davi, se tu quer ter parte da vitória final com Cristo, então muda de exército antes que seja tarde, porque quando Saul morrerá, seus soldados morrerão junto com eles. Por acaso, não será o que acontecerá quando Satanás e seus filhos serão julgados? Eles não seriam julgados no lago de fogo? Então, um conselho que lhes dou nessa noite. Antes de Saul perder o seu trono, corre. Corre e corre nos braços de Davi. Corre nos braços de Jesus. Mas ali você pode pensar, mas pastor Cris, parece que hoje Saul está vencendo. Para que eu mudaria de time? Pois é exatamente o que na época de Davi aconteceu, meus queridos. Davi e seu exército, mesmo parecendo fraco e vulnerável, pois ele tinha promessa. E quer Saul ou não, Davi será rei. Quer Satanás ou não, Jesus será rei. E se quer ser o comandante do exército de Cristo, então alistem-se já antes que seja tarde, em nome de Jesus. Então, meus amados, eu creio que muitos precisam se posicionar hoje. Não tenha medo de mudança, porque tens perguntado a uma pessoa que possui o discernimento por parte de Deus para lhe orientar o que deves fazer. E não resiste o Espírito Santo quando o Senhor te pede abandonar a tua fortaleza para você ir para ajudar.
Porque o medo de muitos, que reflete a falta de fé e incredulidade, faz com que muitos são achados por Saul e são derrotados nas fortalezas, cujo não é fortaleza. Porque aquilo que não é fortaleza para Deus é fortaleza para o homem e vice-versa. Vamos orar. Pai amado, lhe agradeço, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por ter direcionado, ter falado conosco. Louvo o Rei dos Reis. E lhe peço carecidamente que todos nessa noite possam tomar uma atitude de fé cujo Senhor possa direcioná-los a fazer. E outros precisam se posicionar, porque ainda obedecem a Saul, porque têm medo de perder e ver a provisão de Davi. Mas bem-aventurados os que por causa de Davi, esses abandonam Saul, porque esses verão a fidelidade de um rei nobre, cujo temos para aqueles que têm fé em abrir a mão e abandonar aquilo que é necessário abandonar. Obrigado, Senhor, por queimar o coração de alguns cujo Senhor está falando com elas. Em nome de Jesus. Amém e amém.